a tomada parou de funcionar. É isso que o eletricista, no seu dia a dia, escuta dos seus clientes. Quando uma ou mais pontos de tomada de um determinado circuito para de funcionar. Assim os nossos clientes nos relatam. E qual o procedimento, qual o caminho da manutenção elétrica que o eletricista deve seguir. Nesse vídeo eu vou passar dicas de manutenção elétrica quando a tomada para de funcionar na prática. Mas antes da gente iniciar, eu vou indicar para vocês a fechadura eletrônica Ultra Magic Card do fabricante AGL. Para mais informações eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo do site do fabricante. Vamos iniciar? Primeiro passo que o eletricista deve tomar diante dessa situação de manutenção elétrica, quando a tomada para de funcionar, você deve colher algumas informações do cliente a respeito dessa situação. Exemplo, se é somente um único ponto de tomada que parou de funcionar ou se é vários, por quê? Se for vários, significa que o disjuntor pode estar desarmado. Pergunta para o cliente se foi depois que ele ligou um equipamento naquela tomada, como também se ele escutou algum barulho, algum estouro, porque o curto-circuito ele vai dar um estouro, né? Então o cliente pode ter ouvido e depois daquele estouro ali parou de funcionar essas tomadas. Nós vamos simular aqui que esse único ponto de tomada veio a parar de funcionar. Eu vou abrir e ter acesso à parte interna desse ponto de tomada para a gente ver se soltou algum cabo condutor do borne. Como também eu vou ver se a condição dessas conexões, se tem alguma falha, mau contato. Eu vou abrir aqui agora. Essas são dicas simples, mas é o que acontece. Então vamos começar pelas dicas simples. Aqui eu tenho a parte interna dela. Você vai conferir se algum condutor aqui soltou do borne dessa tomada, condutor de fase e de neutro, fase e fase. Vai conferir a situação da conexão, se tem problema nessa conexão, se tem mau contato. Às vezes você vai mexer na conexão assim e você vai reparar que o equipamento que você vai ligar aqui, ele vai funcionar. Você liga algum aparelho ou eletrodoméstico, algum equipamento nessa tomada e mexe na conexão. Se ele funcionar, significa que é mau contato na conexão. Aqui está montadinho, organizadinho assim, porque a instalação fui eu que fiz, ela é nova, está toda identificada, mas na realidade do dia a dia, muitas vezes, na maioria das vezes, você não vai pegar essa situação aqui. Caso não tenha nada de errado aqui, caso o problema ainda continue, você não identificou nada aqui, nós vamos agora identificar a que circuito esse ponto de tomada pertence. Nós vamos começar pela tomada mais próxima. Aqui eu tenho uma que está juntamente aqui com esses dois interruptores duplos. Então eu vou identificar se essa tomada aqui pertence a esse mesmo circuito. Mas antes de eu fazer isso, esse procedimento, eu vou conferir aqui primeiro se essa tomada está energizada. Se ela está funcionando perfeitamente. Por quê? Se ela está funcionando perfeitamente e ela é a mais próxima dessa que não está funcionando, o problema vai estar entre as duas. Podendo estar dentro da caixa, aqui dentro da tubulação. E com o auxílio do seu multímetro ou alicate amperímetro, você vai colocar na escala de tensão alternada e vai aferir aqui nessa tomada mais próxima se ela apresenta tensão. No caso dessa aqui, está apresentando 127, 126,9. Agora que descobrimos que esse ponto mais próximo, o ponto de tomada está funcionando perfeitamente, nós precisamos descobrir se as duas fazem parte do mesmo circuito. Se ela fizer parte do mesmo circuito que essa tomada que parou de funcionar, como essa aqui está funcionando, o problema vai estar entre as duas, podendo estar com falha na conexão,
Você vai conferir aqui dentro a situação da alimentação para essa tomada. Podendo estar aqui a falha aqui, ó, dentro do conduíte que passa aqui, que interliga essas duas caixas. Então pode ter condutor que com problema na emenda dentro do conector. Já peguei essa situação. A dica, ela é simples, mas matadora, pessoal. Por quê? Você vai procurar sempre o ponto de tomada mais próximo que esteja funcionando desse que parou. Você vai conferir se essa tomada está funcionando perfeitamente. Depois você vai conferir se ela faz parte do mesmo circuito dessa que parou de funcionar. Então você já vai saber que o problema está nessa parte aqui da alimentação dessa para essa. Então assim você já vai por etapas eliminando e rastreando ali o possível problema. Vamos supor que essas duas tomadas pararam de funcionar somente nesse circuito. Então eu vou identificar a tubulação por onde ela passa. Por quê? De onde vem essa tubulação, vem também a alimentação para esses pontos de tomada. Eu sei que tem essa tubulação que interliga essa caixa, do qual as duas pararam. E aqui também ela sobe e vem aqui diretamente para o teto. Então do teto aqui tem uma caixa que alimenta essas tomadas, sendo a descida aqui. Eu vou identificar se a alimentação daquelas tomadas chegam aqui nesse fechamento e vou observar nesses fechamentos a situação em que se encontra a conexão, tá? Então você vai buscar nesses fechamentos mais próximos a possível causa dessa tomada ter parado de funcionar. Nesses fechamentos ela faz a distribuição para vários pontos de tomada. Aqui, por exemplo, eu teria uma saída para outros pontos de tomada, aqui outra. Então, se somente a dessa saída aqui parou de funcionar, então o problema vai estar nesses fechamentos. Assim você vai rastreando. Outra forma de você rastrear é que eu estou num cômodo, determinado local, ambiente. Caso as tomadas desse ambiente pararam de funcionar, eu verifiquei ele está tudo certo com a alimentação e tudo, eu vou identificar o próximo ambiente, o próximo cômodo, por exemplo, aqui eu tenho um cômodo, então eu vou verificar nesse cômodo aqui se a alimentação que chega aqui, do qual parou de funcionar, se vem de lá para cá. Se vier, eu vou conferir o fechamento mais próximo que alimenta esse fechamento aqui, do qual as tomadas pararam de funcionar. Outra dica, pessoal: curto-circuito e sobrecarga faz desarmar disjuntor. Nesse caso, vai parar todos os pontos de tomada que estão ligados nesse circuito. No caso da sobrecarga, após o cliente ter ligado o equipamento em um determinado ponto de tomada, passado algum tempo ali dele funcionando, todos os pontos das tomadas param de funcionar porque o disjuntor desarmou devido à sobrecarga. O disjuntor e aquele circuito não estavam preparados para receber tal potência daquele equipamento em funcionamento. Em caso de curto-circuito, muitas vezes o cliente vai relatar que escutou um estouro, um barulho, vai relatar que tem uma marca de queimado, uma estrutura, peça, na própria tomada. Isso o disjuntor vai desarmar. E ele desarmando em caso de curto-circuito, você pode até tentar rearmar, mas ele não vai armar enquanto não resolver o problema do curto-circuito. Espero que essas dicas tenham sido úteis, tenham agregado para você no dia a dia. Curta, se inscreva e compartilhe. Aguardo vocês no próximo vídeo.